estudantil, a pergunta que ficou para a gente responder era como ingressar em uma empresa júnior. Bom, todo aluno ele pode ter esse desejo de ingressar ou não em uma empresa júnior, vai depender, obviamente, dos seus interesses, das suas preferências, mas basicamente o caminho para que ele acesse uma empresa júnior é muito parecido em quase todos os casos. Ele precisa fazer, de alguma forma, um processo seletivo, e aí ele vai apresentar um conjunto de conhecimentos gerais, algumas provas relacionadas a entrevistas, talvez alguma dinâmica de grupo, redação. Porém, esse processo seletivo ele vai variar de empresa para empresa. E as etapas que esse processo seletivo vai ter também pode variar. O que é necessário é passar por um processo. Então, esse processo é determinado por cada empresa júnior. E como ele vai contar com uma dedicação e comprometimento do próprio aluno, ele precisa desse mesmo comprometimento para que ele tenha crescimento e desenvolvimento na empresa. Ou seja, uma vez dentro da empresa júnior, esse comprometimento é necessário e obrigatório para que ele derive benefícios dessa experiência. Algumas dessas empresas, elas vão implementar uma espécie de processo seletivo que parece que a gente chama de programa de trainee, não sei se vocês estão acostumados, mas são provas muito variadas, desde provas escritas, provas de conhecimento, como também vivências práticas ou simulações de situação em que a pessoa precise apresentar soluções em contexto de trabalho, ou seja, é apresentada àquela pessoa um problema caso, e ali ela vai ter que tentar desenvolver uma solução que demonstre domínio e habilidade de várias ferramentas e conhecimentos necessários para aquele empreendimento. Esse discente ele vai naturalmente passar por todas as áreas da empresa, assim é esperado para que ele possa conhecer o funcionamento dessa empresa, e ele, em geral, ele participa de treinamentos, atividades de preparo, para que ele ocupe um cargo nessa empresa. Muito provavelmente, nessa disciplina, alguns de vocês já trabalham em empresas juniores ou já tiveram experiência. Vocês podem, no momento que eu estou falando aqui, vocês estarem lembrando de como foi o processo de entrada na empresa que você faz parte. Nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Então, isso pode variar de empresa para empresa. Eu peguei esse estudo aqui na Universidade de Campinas, da Manuela Camilotti, eu achei interessante. Ela fez uma monografia cujo título era Empresa Júnior, uma organização estudantil e a sua influência na formação de pós-juniores e empreendedores, ou seja, aqueles estudantes que participaram de uma empresa júnior na universidade e que, ao sair da universidade, em algum momento abrir o seu próprio negócio. O que eu estou falando agora pode fazer sentido para alguns colegas que já me procuraram em privado perguntando sobre a experiência de empreender, como chegar a essa experiência. E eu mencionei para alguns de vocês da necessidade de você vivenciar contextos diferentes, novos estímulos, para que você possa enxergar e ter possibilidade de novos insights, ou seja, novas ideias formativas que podem apontar para você direção. Uma dessas ideias é entrar numa empresa júnior, onde você pode se valer de alguma experiência e, a partir daí, de repente, ao sair da universidade, ou até mesmo durante a universidade, você consiga ter um insight para desenvolver o seu próprio negócio. Mas voltando ao TCC da Camila, da Manuela, o que ela fez aqui? Ela basicamente realizou uma entrevista com um grupo de alunos que eram ex-participantes de empresas juniores, ou seja, participaram pelo movimento, e ela fez perguntas de quanto tempo ele participou, por que ele fez parte desse movimento, quais foram as motivações que ele teve para abrir a própria empresa ao sair da universidade. E a pergunta também foi como seriam as suas dificuldades ao abrir essa empresa, se ele acredita que o movimento Empresa Júnior, ou seja, ter participado de Empresa Júnior, colaborou para ele ou para ela abrir a sua empresa de alguma forma, se sim, como, ou seja, que ele detalhasse essa experiência, e o que ele aprendeu na empresa júnior se aplicava hoje. Só poderia responder essa pergunta quem fez parte do movimento de empresa júnior por pelo menos um ano, quem abriu uma empresa após a saída da empresa júnior e ter tido uma participação significativa e ativa dentro do próprio movimento, ou seja, enquanto estava no movimento empresa júnior, que ele realizasse ou que ele participasse desse movimento de modo ativo. Não vou detalhar o estudo todo, mas eu só queria selecionar alguma das impressões que o trabalho trouxe para a gente. A quarta questão é quais foram as suas maiores dificuldades. Aí eu separei nesse quadrado superior aqui quais seriam essas maiores dificuldades apontadas pela maioria dos estudantes.
A maioria deles colocaram que as dificuldades na abertura da empresa foram trazidas à tona e os problemas citados foram desde a estruturação burocrática financeira até a quebra de paradigmas sociais. Bom, vocês sabem o que seria essa estruturação burocrática financeira? É todo esse conjunto de normas, regimentos, todo esse conjunto de diretrizes e necessidades contábeis, todo tipo de documentação que você precisa para organizar a sua empresa. E o que ele chama de quebra de paradigmas pessoais é um conjunto de sentimentos que pode estar dentro de você de insegurança, de incerteza, de alguma coisa que não te permite pensar otimistamente sobre desenvolver sua atividade. Mas os pontos de maior referência para essas pessoas que foram citados foram as dificuldades de se testar a hipótese do negócio de maneira prévia. O que seria testar esse negócio de maneira prévia? Vamos imaginar que você tem um cenário. Eu quero criar uma empresa de produtos alimentícios derivados de leite. Então, eu quero criar um produto novo, alguns produtos novos derivados do leite que tenham essência de frutas. Então, a dificuldade associada aqui eu posso e consigo desenvolver trabalho, esse produto e essa empresa, e ela vai ter sucesso no mercado a partir dessa ideia nova. Se eu não consigo testar essa hipótese previamente, eu estou incorrendo em algumas séries de riscos. Esses riscos devem ser calculados, como nós falamos em aulas anteriores. Mas se eu não consigo testar essa hipótese de uma maneira mais detalhada, eu me coloco numa situação de muita dúvida. E aí isso é um ponto muito fortemente apontado pelos estudantes. Então, de certa forma, eles reclamam sobre captar esses clientes que confiassem no trabalho desses jovens. Ou seja, também o fato de ser recém-empreendedores e muito jovens, alguns deles recém-saídos da universidade, também inspirava desconfiança no público-alvo do seu mercado. A quinta questão, ela foi relacionada ao jovem acreditar que o movimento Empresa Júnior tivesse ou não colaborado para que ele abrisse a sua empresa de alguma forma. E praticamente unanimemente aqui, os entrevistados colocaram como sim, foi grande responsável pela decisão de empreender. Ou seja, nós podemos dizer, em certa medida, pelo menos a informação parece, que a participação da Empresa Júnior teve um efeito positivo sobre a decisão de montar um próprio negócio. Como essa pessoa não fez um estudo probabilístico estatístico, eu não ouso dizer em termos de tem relação, tem correlação. Mas é possível dizer com alguma segurança de que sim, que há sim uma correlação positiva entre a participação no movimento de Empresa Júnior e a sua decisão de abrir o seu próprio negócio. E essa ideia pode ajudar muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo sobre fazer ou não um negócio, como ter alguma ideia, ou seja, entre nesse ambiente, nesse ecossistema em que várias pessoas estão pensando parecido com você, tem planos, tem sonhos, e esse ambiente que é cooperativo, ele pode te ajudar. Ou seja, é algo muito importante. É isso aí, a gente se fala no próximo vídeo. Obrigado.